Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Nestes últimos dias, nestas últimas semanas, têm acontecido vários eventos à volta do mundo que eu acho que estão a avançar, digamos assim, o relógio do tempo do fim, mesmo para o momento final. O tempo está muito curto, irmãos, mas agora estou convencido que o tempo está mais curto que jamais esteve. Os eventos que estão a acontecer em vários países, nos Estados Unidos e outros, são extremamente significantes a um nível profético. Ora, por que eu digo isso? Porque dá a parecer, embora alguns eventos pareçam assim um bocado extremos, mas está-se a ver que isso são posições de negociação, mas é bem possível que venham criar algumas negociações ou acordos a nível internacional que venha a haver uma certa facilitação de certos acordos internacionais que venham a produzir, digamos assim, uma aparente paz, que possa criar um ambiente em que pessoas vão começar a dizer, finalmente, paz. Queridos irmãos, precisamos de estar bem alertos que, embora que possa haver certas tendências de paz, precisamos de entender que aqueles que têm ódio por certas posições vão tentar obstruir, vão tentar criar, digamos assim, demonstrações, e se veem que não vão conseguir fazer isso, vão trabalhar clandestinamente para criar essas oposições que aparecerão repentinamente. Por isso a minha pergunta é que precisamos ter cuidado, irmãos, porque estamos realmente acordados a ver que a única solução vai ser a vinda de Cristo e que estamos à beira de um grande cataclismo mundial de destruição repentina e que a única solução será a vinda de Cristo. Irmãos, esses dias não vão ser fáceis. Acho que não entendemos plenamente as dificuldades que vão acontecer antes da vinda de Cristo. E por isso é que lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, lemos aí, pois que quando disserem, irmãos, vai haver uma situação em que pessoas vão dizer, é o que diz aqui, quando disserem, há paz e segurança, então lhes sobreviverá repentina destruição, como dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Irmãos, precisamos de entender que estamos muito perto, acho eu, posso estar errado, mas acho eu, irmãos, estamos muito perto desta posição. E estamos acordados, estamos alertos, porque em Lucas capítulo 21, versículo 36, Lucas capítulo 21,
versículo 36, lemos que precisamos de vigiar e orar. Lucas 21, versículo 36. Vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais havidos por dignos. Você está a vigiar e está orando para que seja considerado digno de evitar estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé. Estar com Cristo quando Cristo vier diante do Filho do Homem. Estamos vigiando e orando, porque no versículo 34 diz: e olhai por vós. Vocês estão-se a examinar a vós próprios, eu estou-me a examinar a mim próprio. Precisamos ter cuidado, irmãos, porque não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, embriaguez e dos cuidados da vida. Precisamos ter cuidado de não estar envolvidos em farras, em, digamos assim, festas mundanas e embriaguez e cuidados da vida, talvez envolvidos na politiquice deste mundo. Irmãos, e depois venha isto sobre vós de improviso aquele dia. Por isso, irmãos, a minha pergunta é: você está perto de Deus? Estamos perto de Deus? Conforme agora nos aproximamos da Páscoa e dos dias de Pães Asmos, isto é, aproximamos o início de um outro ciclo completo dos dias santos de Deus, que representam e simbolizam o plano de salvação de Deus. Precisamos agora de reexaminarmos-nos a nós próprios. E por isso eu encorajo a vocês todos, irmãos, e a mim mesmo, todos nós, temos que pôr um esforço adicional este ano para nos prepararmos, para estarmos ainda mais perto e mais prontos, mais perto de Deus e mais prontos para este ano, este ciclo de festivais de Deus. E por isso o que eu quero abordar hoje, e espero que mais temas deste modo sejam abordados em outros sermões, mas eu quero abordar hoje que a morte será tragada pela vida. Sim, isso é parte do plano de Deus. O plano de Deus envolve trazer a vida eterna depois desta morte física. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, capítulo 2, versículo 7, vemos que Deus criou a humanidade para viver. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito um ser vivente, uma alma vivente. O homem se tornou um ser vivente. E no versículo 17 vemos assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E por isso vemos aqui a primeira vez que a morte foi mencionada na Bíblia. E sim, ao fim da Bíblia, vê-se que a morte vai ser destruída e durante o período
da segunda morte, e daí adiante só haverá a vida eterna para os que venceram a morte. Mas vemos aqui que a primeira vez que a morte foi mencionada na Bíblia foi por causa de desobediência a Deus. Vemos também em Gênesis, capítulo 3, versículo 19, 3, versículo 19, diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes à terra. Isto é, por causa da desobediência, vais ter de trabalhar duro até morrer. E no versículo 22 a 24, lemos então, disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal, ora para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E por isso vê-se aí que o Adão e a Eva perderam a oportunidade de terem a vida eterna, sem terem que primeiro ter a experiência da morte. Porque a vida eterna, para o homem, tem sido sempre a intenção de Deus, a intenção original. Mas a razão que todos temos que morrer é porque todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Mas, como lemos em Romanos, capítulo 5, versículo 12 a 19, Romanos, capítulo 5, versículo 12 a 19, lemos: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, sim, por Adão e Eva, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Sim, todos pecamos. Porque esta é a lei, porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. Está claro, há lei. E o pecado é imputado. O pecado tem existido e as pessoas morrem. E agora são culpadas porque têm a lei e sabem que não deviam quebrar a lei. Mas vê-se, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés e até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, mas pecaram de outra maneira, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito. Qual é o dom gratuito? Que é o que Jesus Cristo fez por nós, para nos dar a possibilidade de termos a vida eterna, da redenção, comprou a nossa vida de volta do pecado, da morte, por causa do que ele fez. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Esta benção deste sacrifício que Jesus Cristo fez por nós, nos dá a todos nós esta graça, esta possibilidade de sermos justificados. E assim, e não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Sim, houve muitas ofensas, mas o dom gratuito é dado a nós, o sacrifício de Cristo, para a nossa justificação, para nós sermos justos perante Deus. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida
por um só Jesus Cristo. A vida, como lemos aqui, a morte será tragada pela vida. A morte será tragada pela vida. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça para todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Queridos irmãos, nós somos justificados por Jesus Cristo, pela morte de Jesus Cristo e pela sua ressurreição. Jesus Cristo, uma vez por todas, através do seu sacrifício, uma vez por todas, nos traz a vida depois da morte. Em 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, diz assim: assim também está escrito, o primeiro homem Adão foi feito de alma vivente, o último Adão, um espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais também são os terrestres, e qual o celestial, também os celestes. E versículo 49. E assim, como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Irmãos, sabemos que vamos ter a imagem do celestial. E o celestial, que é Jesus Cristo, tem a vida eterna. E vamos ter a imagem dele. Vamos ser como ele é. Isso é o plano de Deus para você e para mim. Vejam, voltando aqui a Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus. A nossa cidadania, a nossa nacionalidade, digamos assim, está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós somos cidadãos do reino dos céus, do reino de Deus, como cristãos. E esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que tornará o nosso corpo abatido, este corpo físico nosso, que é fraco, que é abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso. Isto é, vamos ter a imagem de Jesus Cristo, como lemos há pouco. Segundo o seu eficaz poder, sujeitar também a si todas as coisas. Como? Pelo poder de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos, por isso é que diz, esperamos isto. Esperamos o Salvador, Jesus Cristo, que vai transformar, digamos assim, o nosso corpo. Como? Usando o poder de Deus. Quando? Quando é que isto vai acontecer? Vejam em 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, versículo 1 e 2. E vede, com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Sim, já somos chamados filhos de Deus, que temos o Espírito Santo de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, por não o conhece a Ele. Não conhecem o verdadeiro Pai, não conhecem o verdadeiro Jesus Cristo. Amados, agora somos filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que devemos ser. Sim, agora, como pessoas físicas, já somos
filhos de Deus, mas ainda não somos o que veremos ou viremos a ser com a glória de Cristo. Porque ele diz, ainda não é manifestado o que devemos ser, mas sabemos quando ele, isto é, Jesus Cristo, se manifestar, quando? À sua segunda vinda, ao retorno de Jesus Cristo, que é simbolizado pelo dia das trombetas. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Teremos uma glória semelhante à de Cristo, porque assim como é, o veremos. Teremos a capacidade de ver Cristo na sua completa glória. E ver Deus Pai também na sua completa glória. Por isso, irmãos, quando é que vamos ter esta glória? À vinda de Cristo. É muito claro. Então, nós vamos ser semelhantes a Cristo. Então, como é Cristo hoje em dia? Veja em Apocalipse, capítulo 1, versículo 14 a 16. Apocalipse, capítulo 1, versículo 14 a 16. E a sua cabeça e os cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Isto é um ser espiritual, irmãos. Mas tem cabeça, tem cabelos, tem olhos, e os seus pés têm pés, versículo 15, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz, como a voz de muitas águas, uma voz forte. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e na sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como sol, quando na sua força resplandece. Brilhando, forte, glória, glorioso. Irmãos, esta é uma representação de como Jesus Cristo é hoje. Mas nós vamos ter uma glória semelhante, como lemos, mas temos que morrer primeiro. Este corpo físico tem que ser abatido e ser transformado num corpo espiritual. É como o exemplo do mundo das plantas e dos vegetais e dos legumes. É uma semente que é plantada, essa semente morre, mas depois vai nascer um novo, digamos assim, corpo, um novo arbusto. Vejam, por exemplo, em Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Vejam no versículo 36. Insensato, ou tu que semeias, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas semeias o grão, como de trigo, ou de outra qualquer semente. E por isso vê-se aqui que o ponto aqui desta metáfora é que a morte tem que acontecer primeiro. Mas essa morte será tragada por uma vida, e a vida que receberemos na primeira ressurreição, e se formos fiéis, será uma vida eterna. E vejam então aqui no versículo 38. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nós teremos então um corpo como Deus quer. Queridos irmãos, vemos então aqui que Deus tem este plano em que a morte será tragada pela vida. Mas é através de Jesus Cristo. É através de Jesus Cristo. E anualmente nós temos as estações
que as plantas crescem e depois no verão, e depois dá, digamos assim, a colheita ao fim do verão, e depois temos o inverno, e depois temos em que, digamos assim, essas plantas morrem e a semente cai no chão, e depois vem a primavera em que vai haver um renascimento, digamos assim, deste ciclo da natureza física, vegetal e de plantas. Mas isso é simbólico do plano de Deus. É o simbólico do plano de Deus. Vejam em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24. 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem é como flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. A carne é a mesma coisa. É uma metáfora aqui. É uma metáfora. Queridos irmãos, todos os anos, neste ciclo de estações do ano, vemos então esta metáfora das plantas e dos vegetais, mas que demonstram que depois de morrer vai haver vida. E esse ciclo na natureza vegetal é uma metáfora do espiritual, do plano de Deus. E por isso, durante este período que agora estamos a começar, este período da primavera no hemisfério norte, que é o período que é representado pelo plano de Deus, estas estações do hemisfério do norte, então vemos aqui uma importante recordação desta verdade crítica. Verdade muito importante, em que vemos que Jesus Cristo morre, sofre e morre, é ressuscitado, mas ele então recebe a vida eterna, como, digamos assim, o primogênito que recebe, o primeiro que veio do homem que recebe a vida eterna. E para nós é que nós receberemos essa vida eterna à segunda vinda de Cristo, como vimos há pouco, em 1 João capítulo 3, versículo 2. E por isso, irmãos, estamos neste ciclo e agora estamos a aproximar do período da Páscoa, que é uma recordação, uma memória da morte de Cristo. Se formos ver a 1 Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, diz assim, Paulo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, dando graças, o partiu e disse, tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós, assim fazei isto em memória de mim. E semelhantemente também depois, isto foi depois da ceia, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo, digamos assim, seria uma melhor tradução, é a nova aliança, o novo contrato no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes, em memória de mim. Versículo 26, porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, e quando é as vezes que fazemos isto, é durante a estação do período da Páscoa, porque é feito durante essa cerimónia anual, essa solenidade anual. Diz assim, e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha, neste dia de memorial, de recordação, de celebração anual. E por isso, irmãos, vemos aqui que a Páscoa é um memorial
é uma recordação de anunciarmos a morte de Cristo anualmente no dia, no período em que ele morreu. E sim, queridos irmãos, sabemos que todos nós pecamos. Em Romanos 3, versículo 23, vemos que todos pecamos. Vejamos então Romanos 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecamos. Eu e você, todos nós, irmãos. E depois, um bocadinho mais adiante, em Romanos capítulo 6, versículo 23, lemos: porque o salário do pecado é a morte. Irmãos, todos pecamos. E o salário, o fruto, o resultado de termos pecado é que acabamos por morrer. Mais cedo ou mais tarde morremos. Mas o dom gratuito não está a dizer que você tem uma alma imortal, porque se você tivesse uma alma imortal, não precisava do dom gratuito de Deus, porque diz o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quer dizer que você não tem alma imortal. Se você tivesse uma alma imortal, então Jesus Cristo não teria sido necessário dele morrer por nós. Mas este é o dom gratuito de Deus, a vida eterna. Porquê? Por causa de Jesus Cristo, por Jesus Cristo nosso Senhor, pelo que Ele fez por nós. Irmãos, por isso vemos que o salário do pecado é a morte, mas o dom é a vida eterna, através de Jesus Cristo. Por isso, mas vemos que a morte será, digamos assim, engolida, tragada pela vida. E isto nos faz lembrar, irmãos, das 3 estações, ou das 3 fases, ou dos 3 passos principais do plano de salvação de Deus. Primeiro é a morte de Jesus Cristo e, com isso, o nosso compromisso de termos que viver como Cristo quer que nós vivemos. Sim, nós somos justificados de graça. Mas uma vez que somos justificados, agora temos que nos comprometer a viver o caminho de Deus, que é de acordo com as leis de Deus. Vivermos de acordo com as leis de Deus não nos justifica. A justificação é gratuita. Mas uma vez que estamos justificados e que estamos perdoados, agora temos que viver no caminho certo. Porque senão estamos a voltar para trás. E por isso essa é a primeira fase. A segunda fase é que precisamos da ajuda de Deus, do Espírito Santo de Deus. Isto é o dia de Pentecostes. E a terceira fase é que temos que manter fiéis até ao fim. É o período dos festivais do fim do ano, que são iniciados pelo dia das trombetas. Queridos irmãos, vejam comigo, se faz favor, em Romanos capítulo 8, versículo 10 a 14. E se Cristo está em nós, isto é, se nós estamos convertidos, nos comprometemos, fizemos a promessa, depois de acreditarmos no sacrifício de Jesus Cristo e depois de termos feito o compromisso de arrependermos e que vamos viver uma vida nova. Então, esse compromisso, essa promessa é assinada, esse contrato é assinado à frente do ministro de Jesus Cristo, que tem a autoridade de Jesus Cristo, isto é, em nome de Jesus Cristo, para recebermos o Espírito Santo de Deus, que é dado por Jesus Cristo, pela imposição das mãos imediatamente após o batismo. Então recebemos o Espírito Santo, então Cristo está em nós. Por isso diz aqui no versículo 10, e se Cristo está em nós, o corpo na verdade está morto. Sim, não vamos pecar. Não vamos continuar a pecar. Por causa do pecado. Sim, está morto. Porque sim, pecamos,
Esses pecados do passado foram perdoados, mas agora comprometemos. E por isso comprometemos a obedecer a Deus. E por isso não vamos pecar mais. Está morto para o pecado. Não vamos pecar mais. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Nós, na nossa mente, no nosso coração, porque temos as leis de Deus, que é a nova aliança, que é o novo acordo, o novo contrato, como lê em Hebreus 8, as leis de Deus estão escritas no nosso coração e na nossa mente, que são as leis de Deus. As leis de Deus não foram abolidas, são as mesmas leis, mas previamente as pessoas eram rebeldes e desobedeceram, mas agora estão a obedecer. E por isso agora que estão a obedecer, têm as leis de Deus no coração e na mente. Não é só que têm que obedecer, é porque querem obedecer, porque está no coração deles. E por isso o Espírito vive, por causa da justiça, porque vamos obedecer às leis de Deus, vamos ser justos. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, que é o Espírito de Deus, habita em nós, está dentro de nós, porque recebemos, após o batismo, pela imposição das mãos, por um ministro de Jesus Cristo que tenha essa autoridade, por isso é que diz pela autoridade de Jesus Cristo, é em nome de Jesus Cristo, e por isso o Espírito de Jesus Cristo, que é o Espírito de Deus, se é o mesmo Espírito, está em nós, isto é, está dentro aquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo, este Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo, este poder de Deus que ressuscitou a Jesus Cristo, esse poder também nos ressuscitará, nos vivificará os nossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. Vivificará no futuro. Isto é, ressuscitará no futuro. Quando? À vinda de Cristo. À vinda de Cristo. De maneira que, irmãos, versículo 12, Romanos 8, somos devedores. Devemos respeito e devemos de fazer o que Deus quer que nós façamos. Não há carne para viver segundo a carne pecando, mas se vivermos segundo a carne vais morrer de novo. Mas se pelo Espírito mortificares, matares as obras do corpo, é o que diz aqui, o corpo físico, as coisas do corpo físico estão mortas. Estas obras estão mortas. Não estamos a viver mais em pecado. Se então esforçarmos para não pecarmos, então teremos a vida eterna. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você e eu temos que estar a ser guiados pelo Espírito de Deus. Então, viveremos. A morte será tragada pela vida. Isto é este significado. Por isso, vivemos numa vida de vencimento, de dificuldades, de batalhar. Sim, vivemos numa batalha. Vivemos numa guerra. Em 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz desta boa nova do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, que vai estar em nós quando formos ressuscitados. E agora, pelo menos, temos que refletir esta glória. Temos que refletir este estilo, este caminho de vida. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas estamos a pregar a Cristo, o Senhor. Eu não estou a dizer, olha, o irmão Jorge, ou isto, aquilo. Não, é Jesus Cristo. Irmãos, olhamos para Cristo. Não é para um homem, mas é para Cristo. E nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, para nós entendermos esta glória de Deus na face de Cristo,
para nós virmos a ver que vamos ter essa glória semelhante à de Cristo quando ressuscitarmos. Temos, porém, este conhecimento, esta sabedoria, este tesouro em vasos de barro, isto é, neste corpo físico que é corruptível, para que a excelência do poder seja de Deus. A glória, o poder disto vem de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Irmão, você tem tribulações? Você tem dificuldades? Está claro que tem. Se você disser, olha, não tenho problemas nenhuns, é mentira. Pode ser problemas, dificuldades físicas, pode ser saúde, pode ser dificuldades financeiras, pode ser dificuldades no emprego, pode ser dificuldades no seu matrimónio. Satanás tem muitas coisas para criar problemas na nossa vida. Mas somos atribulados, mas não angustiados. Somos perplexos, mas não desanimados. Não se desanime, irmão. Perseguidos, mas não desamparados, porque Deus está-nos a amparar. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Irmãos, temos que estar a vencer até ao fim, agora. Até ao fim. Vejam no versículo 16, do mesmo capítulo, versículo 16. Por isso, não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Por dentro nós devemos estar renovados de dia a dia. Por isso, às vezes, eu, brincando, quando as pessoas me perguntam como estás, eu digo, olha, um dia mais novo. Bem, é o que nós devemos ser, cada dia espiritualmente renovados, como um dia novo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, a nossa tribulação, que eu e você pensam, é muito forte, é muito difícil. Paulo está aqui a dizer que é leve. Que é leve. Produz em nós um peso eterno, uma coisa muito mais pesada, de glória, muito excelente. Irmãos, precisamos ter esta esperança, desta glória, que às vezes não compreendemos. E por isso algumas pessoas ficam desanimadas. Não devemos, porque devemos estar a olhar para esta esperança da glória. Isso é muito importante, irmãos. E por isso, vemos aqui em 2 Coríntios, capítulo 5. Vejamos agora aqui. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 a 5. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre, este vaso de barro, este corpo físico que vai morrer, deste tabernáculo se desfizer, isto é, quando morrermos, temos de Deus um edifício, uma casa permanente, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Sim, que Deus nos vai dar este corpo espiritual na ressurreição. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Desejamos ter um corpo novo, um corpo espiritual que vem do céu, que vem de Deus, que não é deste mundo. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Queridos irmãos, temos que estar a vencer as nossas fraquezas. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Nos deu a garantia do Espírito. Irmãos, o Espírito de Deus é a garantia
garantia de Deus que você vai receber a vida eterna. Se você não a desperdiçar e voltar para trás. É uma garantia. E isso nos faz lembrar, queridos irmãos, de Pentecostes, que recebemos o Espírito de Deus para nós mantermos fiéis até ao fim. E em Romanos capítulo 8, versículo 19, Romanos 8, versículo 19 diz: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Irmãos, esperamos para aquele dia do futuro, quando Deus vai revelar quem os seus filhos são. E esse dia do futuro é simbolizado pelo dia das trombetas, a segunda vinda de Cristo. E por isso diz no versículo 20, porque a criação foi sujeita à vaidade, não por sua vontade, não é porque Deus queria que nós tivéssemos isso, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porquê? Para nos fazer melhores pessoas. Deus sabia que precisamos de passar por certas provações, por certos testes, para aprendermos, para reconhecermos o que é bom quando é bom. Porque, irmãos, imaginem uma criança, um menino que cresceu e sempre teve tudo, sempre teve todo o dinheiro que quiser, fica um adulto que não entende o valor das coisas. Por isso é que nós precisamos de passar por dificuldades para entendermos o valor das coisas. Quando recebermos estas benções, vamos estar tão gratos a Deus porque reconhecemos que vem de Deus. As pessoas que têm tudo pensam, olha, eu mereço ter tudo. Não, não merecemos ter nada, irmãos. Não somos nada. Nada. E por isso, queridos irmãos, diz assim, porque sabemos que toda a criação geme, versículo 22, está juntamente com dores de parto até agora. Sim, todos nós estamos a ter dores, dificuldades e aflições. É o que acontece. E não só a criação, as pessoas e a própria criação, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito. Nós que temos as primícias do Espírito. Irmãos, não está a dizer que nós somos as primícias. Está a dizer que nós temos as primícias do Espírito. Nós somos aquelas pessoas que recebemos a primeira parte do Espírito, recebemos as primícias do Espírito. Os outros vão receber o Espírito no milénio e na segunda ressurreição. Mas nós temos as primícias do Espírito hoje. Também gememos em nós mesmos, esperando a, traduzido aqui como adoção, mas podia ter sido traduzido como filiação. A palavra grega é huiothesia, que significa colocando você como um filho. E sim, podia ser traduzido como adoção, mas pode ser também traduzido como filiação. E entendendo o plano de Deus, que vamos ser realmente filhos de Deus, recebendo a semente espiritual de Deus, então vamos ser realmente filhos e não simplesmente adotados. Por isso, uma melhor tradução neste contexto é esperando a filiação, a saber, a redenção do nosso corpo. E quando é que vamos receber essa filiação? À vinda de Cristo. À vinda de Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. 1 Coríntios capítulo 15, versículo. Mas de facto, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Irmão, isso é fato. E foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem.
Cristo ressuscitou. Ele é o primeiro de uma grande colheita de todos que morreram. Essa colheita será durante o período das solenidades de Deus ao fim do ano. E então lemos também aqui no versículo 54, de 1 Coríntios 15, e diz assim: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto é, o nosso corpo físico corruptível, se revestir e vier a ser um corpo incorruptível, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E foi daí que eu deduzi o título deste sermão: a morte será tragada pela vida. E onde está, ó morte, o teu aguilhão? E onde está, o inferno, a tua vitória? Isto é, a sepultura. Onde está a sepultura, a tua vitória? Irmãos, nós vamos ter a vida eterna se nos mantivermos fiéis até ao fim. Isso é o plano de Deus. É o que Deus quer para você e para mim. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele nos manda a sua ajuda, que é o poder do Espírito Santo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Precisamos ser firmes. Você está firme? Precisamos de estar firmes e constantes, sempre abundantes na hora do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Irmãos, temos que nos reexaminar. Vejam em 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Porque Deus nos deu tudo o que você precisa e que eu preciso para vencermos a fraqueza da carne. E lendo aqui no versículo 2, diz: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor, visto como o seu divino poder, isto é o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus, nos deu, Deus através do seu divino poder, nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade. Nos deu tudo o que nós necessitamos para ter a vida eterna. E a piedade, isto é, sermos como Deus é. Pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Irmãos, Deus nos deu tudo o que nós precisamos para a vida eterna pelo seu poder. E estas coisas todas, isto tudo que Ele nos deu para a vida eterna, estas coisas todas pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Temos grandes promessas, irmãos, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Irmãos, o poder do Espírito Santo é este poder de Deus que nos dá a santificação do Espírito. Isto é, para sermos participantes da natureza divina. Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Queridos irmãos, isto é o poder de Deus. Mas depende em nós, depende em você usar este poder. E por isso diz: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência. Depende em nós de fazermos o esforço, sermos diligentes, sermos trabalhadores, usando esta poder, esta força de Deus que Ele nos dá, que é o Espírito Santo de Deus. Esta força, esta energia, esta capacidade, esta essência que Ele nos dá, usando-a com toda a diligência. Acrescentai à vossa fé
a virtude. Façam coisas virtuosas, corretas. E a virtude, o conhecimento. O conhecimento de quem é Jesus Cristo, como Jesus Cristo é. E ao conhecimento, visto que o nosso golo, que o padrão é Jesus Cristo, a temperança. Domínio próprio. Temperança. E a temperança, paciência. Continuar a ser fiel, pacientemente, até ao fim. E a paciência, a piedade. Isto é, esforçarmos a ser como Deus é. E a piedade, o amor entre irmãos, isto é, amor fraternal, e ao amor fraternal, o amor de Deus, o amor agape. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, irmãos, por isso é que precisamos de nos reexaminar. Vivemos nos tempos do fim, mas temos que nos reexaminar. Porque se isto houver em nós e se essas coisas abundarem, este crescimento da fé, a virtude, o conhecimento de quem é Jesus Cristo, esse conhecimento, o domínio próprio, a temperança, a paciência, manter fiel até ao fim, e a paciência, sermos como Deus é, e sermos como Deus é, ter amor pelos irmãos e amor de Deus, amor agape. Então, isso não nos vão deixar ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem não há estas coisas é cego. É cego. Nada vendo ao longe. Irmãos, estamos no tempo do fim. Você está cego? Eu estou cego? Estamos a dormir? Havendo esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai, e reexaminando-nos a nós próprios, porque vai haver dificuldades, vai haver pressões neste mundo, vai haver oposição, vai haver movimentos clandestinos e as coisas vão mudar repentinamente. Sim, é bem possível, é o que está na profecia. Vai haver períodos de paz, que as pessoas vão dizer, finalmente paz, mas repentinamente destruição. Porque vai haver estes movimentos clandestinos, às escondidas. E depois todos eles se juntarão. E vai ser terrível, irmãos, vai ser terrível. Portanto, irmãos, versículo 10. Procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Vocês foram eleitos, estão eleitos para serem parte, digamos assim, da noiva. Isto é, do gabinete governamental do governo de Deus. Porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçarás. Nunca, jamais deixarás a fé. Nunca, jamais deixarás de ser fiel até ao fim. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno. Assim vocês vão entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso, irmãos, é para podermos estar em pé à vinda de Cristo. Por isso, orai e vigiai, irmãos, para estarmos em pé à vinda de Cristo. Não desesperem. Não fiquem desencorajados, Deus vai proteger. Mas temos que nos manter fiéis até ao fim. Temos que nos reexaminar, senão vamos ser desqualificados. Vejam em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Por isso, irmãos, examinem-se agora. Estamos no tempo do fim.
Irmãos, talvez as coisas melhorem temporariamente. É o que Tessalonicenses diz. E as pessoas vão dizer paz e segurança. Irmãos, depois vai ser terrível, terrível. Mas isso é um sinal de que a vinda de Cristo está pertíssimo, pertíssimo. Irmãos, a morte é o nosso inimigo. Mas Deus vai destruir a morte. Lembrem-se dos dias santos de Deus, das solenidades de Deus. Porque isso é o plano de Deus. Lembrem-se disso. Reexaminem-se. A morte será tragada pela vida. Tenham esta fé. Mantenham-se fiéis. Isto é o plano de Deus, irmãos. E você pode apostar a sua vida que o plano de Deus será executado de acordo com a vontade dele. Mantenha-se fiel, irmão e irmã. Por favor, até ao fim.